Very cool. It's true. I do love hearing the voice of God, and I do love acting on it. É verdade, eu amo estar ouvindo a voz de Deus, eu amo estar agindo de acordo. But it's also why God gave me a very prophetic wife. Mas é por isso mesmo que Deus também me deu uma esposa bem profética. Because otherwise, I would do like too much too soon. Porque muitas vezes senão eu faria demais, rápido demais. It's a really heavy table. I'm not weak. Essa mesinha tá um pouco pesada. Everyone just watched me struggle super hard. Vocês It's estão me heavy. assistindo aqui, só tá lutando com a mesa. Okay, guys, I'm going to start tonight off with a bit of a maybe warning. Eu vou começar um pouquinho com aviso aqui. I was excited to preach from this chapter, like since we decided to pick the book of Mark. Eu estava empolgado para estar pregando nesse capítulo desde que a gente decidiu estar pregando sobre o capítulo o livro de Marcos. Secretly, I was hoping that nobody would take it when we sent out like our options to speakers. Em segredo, assim, eu estava na esperança de ninguém pegar esse capítulo na hora da galera escolher. Like a week ago, I had a really good message ready. E uma semana atrás eu estava com uma mensagem bem legal assim pronta. And then 2 days ago, Mas aí deu uns 2 dias. I was reading about this experiment that some psychologists did. Eu estava lendo sobre esse experimento que alguns psicólogos fizeram. And I read that and it messed up my entire message. E eu li isso aí atrapalhou minha mensagem inteira. So last week, Yan started off with some jokes. E semana passada o Ian começou com algumas piadinhas. So I need to say this. It will get better after this story. Então, vou falar assim, vai melhorar depois dessa história, Okay, tá? so you're going to hear this and you're like, wow, Então, você vai ouvir isso e vai falar, what an opening. que isso? Okay. So after World War II, Depois da Segunda Guerra Mundial, and they started like kind of capturing and trying like Nazi officers. eles estavam tentando pegar os soldados nazistas. Told you not the strongest start. Falei, não é um começo muito bom, né? And they started bringing people into trial, Mas ele... Into what? into the trial. Ah, tá. Eles estavam trazendo essas pessoas para esses testes. And the thought was there was no way that a few dozen guys were able to achieve, maybe achieve's the wrong word, but do what the Nazis did in just a handful of years. E o pensamento era que é impossível algumas dúzias de caras fazerem as mesmas coisas que os nazistas fizeram em vários anos. They figured an entire population had to be compliant in what happened. E eles pensaram que uma população inteira teria que estar obedecendo ao que aconteceu. But like outside of the top officers, like, Mas a parte dos oficiais no escalão mais alto, person after person came through just saying, I was just doing what I was told. pessoa depois de pessoa, eles vieram falando, eu só estava fazendo o que me falaram. I was just following orders. Eu estava só seguindo ordens. So a psychologist named Stanley Milgram Então, um psicólogo chamado Stanley Milgram, said there's no way that people would just behave that way. ele falou, é impossível que as pessoas vão simplesmente se comportar desse jeito. So there's no way that many people just did what they were told. Impossível que as pessoas simplesmente fizeram que disseram que tinham que fazer. So as, you know, they often do, they ran some really messed up tests. Então, como muitas vezes acontece, eles fizeram uns testes bem cabulosos. So this group of scientists brought in a bunch of volunteers. Então, esse grupo de cientistas, eles trouxeram um tanto de voluntários. And in this experiment, there was a teacher and a student. E nesse experimento, nesse teste, tinha um professor e um aluno. And every time, so the teacher would ask questions, and every time the student got a wrong answer, they would get a little electric shock. Então, toda vez que o professor fazia uma pergunta e o aluno respondia de forma errada, ele recebia tipo um choquinho elétrico. But that electric shock would build and build and build by about 15-volt increments. Mas esse choquinho elétrico, ele aumentava de uns 15 volts cada vez. All the way from 15, which is something you wouldn't really feel, Desde dos 15 volts, mais ou menos, uma coisa que você não sente, to 450, which would kill you. até 450, que você poderia morrer com esse choque. And so they tricked these volunteers. Então, eles meio que davam um jeito desses And voluntários. they would pull out of the hat, whether they be teacher or student, but both pieces of paper said teacher. Então, eles falavam, tira esse nome desse chapéu. Aí eles não sabiam se ia ser professor ou aluno, mas os dois falavam They'd give a professor. real gentle shock to the volunteer, so they would think that
the person was actually getting shocked the whole time. Aí eles davam um choquinho no voluntário para pensar que ele estava ganhando esse choque o tempo todo. Just to convince them in their minds that like this is real. Só para convencer eles na mente deles que isso era real. And they did it in 4 different ways. E fizeram isso de 4 formas diferentes. So the first way they did it is the teacher would take the person's hand and put it on the plate, on this little metal plate, that would shock them when they'd get a wrong answer. E eles faziam isso de 4 maneiras. Então, de um jeito era o professor pegava a mão desse aluno e colocava nessa placa quando ele respondia de forma errada. And as it increased in increments, like the volunteers would get, more stressed out, more nervous, want to quit. E à medida que a voltagem ia aumentando, os alunos eles ficavam mais estressados, né? Queriam acabar. But the scientist in the room with them would encourage them to keep going. Mas o cientista com eles na sala de aula encorajava eles para continuar, né? Com o teste. 4 times. Então 4 vezes. The first one they'd say, "Please continue." A primeira vez ele diria, por favor, continue. All the way up into a very deadpan, very serious, the experiment must go on. E até um jeito de falar ele faria, o experimento deve continuar. If after that, when they tried to quit again, they would end the experiment. Aí, se depois disso eles quisessem terminar, eles terminariam com o experimento. So they found in this first one, when they would have to hold their hand down, that 70% would quit until they got to a dangerous level. E eles perceberam que dessa primeira ação, né, de o professor coloca a mão do aluno lá na placa da voltagem, que 70% mais ou menos depois disso, eles não queriam continuar. The next one they would do from across the room. So they'd still be in the same room. They'd do the whole experiment over again. Aí depois, o próximo experimento, eles estariam no mesmo quarto, só que eles estariam à distância, assim, longe, eles fariam todo o experimento de novo. On that one, 60% would quit before the experiment was over. E nesse, 60% dos voluntários queriam terminar com o experimento antes de terminar. The other scientists must have been really good actors. Os cientistas deviam ser atores melhores nesse caso. Thank you, Adam. Né, Adam? Okay, the third one is they would go into separate rooms, but they could still kind of see them and kind of hear them. So big distance. Então, o terceiro jeito era que eles iam para quartos diferentes, mas dava para ver o cientista ainda, mas era a distância. The last one is they'd put them in a completely different room where they could maybe hear some like pounding on the walls. E o quarto seria eles colocavam eles em quartos diferentes, não dava para ver, mas dava para ouvir batendo na parede. So remember, on the front end, when they were in the room with the people, on average, 65% would quit before the experiment was over. Então, lembra, aquele primeiro, por volta de 65, eles abandonariam o experimento. When they created distance and separation by putting them in a different room, Mas quando criavam distância, né, e separação, quando colocava o aluno e o professor em quartos separados, 65% would go all the way to the last switch. 65 iriam até o último choque, né? At the end of this, they'd find out that 65% of people Aí eles descobriram, depois disso, que 65% das pessoas, when given enough pressure, quando elas são dadas pressão suficientes, would just follow orders, elas simplesmente seguem ordens. would just do what they were told. Vão simplesmente fazer o que mandaram. To the point in their minds Até um ponto que na cabeça deles, that they actually were killing someone in a different room. mesmo que eles estavam na cabeça deles, eles podiam estar matando a outra pessoa no outro quarto. Like I said, it's a messed up experiment. É um experimento terrível. That person went in like, oh, I get to be part of science. Aquela pessoa entrou pensando que ia ser parte de um experimento de ciências. And left thinking, I could kill someone that easily. E saiu pensando, nossa, eu poderia matar alguém de forma tão fácil assim. Because of distance. Por causa da distância. So we're going to read from Mark 7. Então, vamos estar lendo então de Marcos 7. I told you, I read that and it messed up my whole message. Então, te falei, eu li isso aí acabou com a minha mensagem. We put it up there. Vamos estar colocando ali. So I'm gonna read 16 verses. We'll have it up there in translation. Ele vai estar lendo esses versos de 1 até o 16 aí em português. Vocês podem estar lendo ali, tá bom? Because I was told to do it this way. Porque disseram que era melhor. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus.
They saw some of his disciples eating food with hands that were defiled, that is, unwashed. The Pharisees, that is, the Jews, do not eat unless they have give their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of the elders. When they came from the marketplace, they do not eat unless they wash, and they observe many other traditions, such as the washing of cups, pitchers, and kettles. So the Pharisees and the teachers of the law asked Jesus, "Why don't your disciples live according to the tradition of the elders, instead of eating their food with defiled hands?" He replied, "Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, 'These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions." And he continued, because that wasn't enough. "You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. For Moses said, 'Honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death.' But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is korban that is devoted to God, then you no longer let them do anything for their father or mother. Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that." Jesus called the crowd to him and said, "Listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them." Okay, so we're going to jump back up to verses 6 and 7. Então vamos lá para o versículo 6 e 7. He replied, "Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. Ele falou, hipócritas, como Isaías estava certo quando falou de vocês. As it is written, Ele escreveu assim. these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Deus disse, esse povo me honra com a tua boca, mas o seu coração está longe de mim. They worship me in vain. A adoração desse povo é inútil, Their teachings are merely human rules." pois eles ensinam leis humanas. So I shared that story to start this is the danger of distance. Aí, igual a história que eu contei, esse é o perigo de distância. They have distanced their hearts from God. Eles distanciaram o coração deles de Deus. We just heard about an experiment that happens if we just simply distance ourselves into a different room. A gente ouviu agora de um experimento do que acontece se a gente simplesmente se distancia em um quarto. What happens to our hearts and our culture when we distance our hearts from God? O que acontece com o nosso coração, com nossa cultura, quando a gente distancia o nosso coração de Deus? But they put good things in place, right? E eles põem essas coisas assim, fazem assim, põem essas leis. It's good traditions. Wash your hands before you eat. São boas tradições, né? Lava tuas mãos antes de comer. Most of us would do that all the time, right? A maioria de nós faz isso o tempo todo, né? Wash your hands before you eat. That seems so obvious. Lava a mão antes de comer, uma coisa óbvia. Okay, but these things were separating them. Mas essas coisas estavam separando eles. We could jump back into Mark 2 and 3, we talked about a few weeks ago, A gente pode voltar lá para Marcos 2 e 3, que a gente falou disso algumas semanas atrás, where it says that the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. onde fala que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. So what happened is hundreds of years ago, Então, o que aconteceu? Centenas de anos atrás, for these guys, not for us, para esses caras aqui, não para a gente, para eles, Israel went into exile. Israel foi para o exílio. Israel didn't honor the Sabbath. Israel não honrou o sábado. They didn't honor the land. Eles não honraram a They didn't terra allow it to rest. e não deixaram a terra descansar. So God took them out. Então, Deus os retirou. And over time, as they came back, E depois de um tempo, quando eles voltaram, they set up these things, and I've learned to call them fence laws. e eles começaram com essas leis festivas. I'm sure someone more academic knows a more academic term. Talvez alguém mais acadêmico sabe de um termo mais acadêmico. But basically, and here's the laws of God. Mas basicamente assim, aqui estão as leis de Deus. They said, we got in trouble for breaking these. E a gente encontrou problema porque a gente quebrou essas daqui. So to keep the people from breaking these, Mas para a gente não quebrar essas aqui, let's set up some stuff out here.
vamos começar a fazer mais uns para cá. Right? So you're not going to break God's laws because we'll stop you when you break ours. Você não vai estar quebrando as leis de Deus, porque a gente vai te parar já quando você estiver quebrando as nossas. In chapters 2 and 3, his disciples were picking wheat walking through a field. Nos capítulos 2 e 3, os discípulos eles estavam pegando grão, né, pelos campos. And they got rebuked by the teachers of the law for that. E os professores da lei chamaram a atenção deles. Another thing we have to remember E outra coisa que a gente tem que lembrar is something that Wyatt talked about in week 1. é uma coisa que o Wyatt falou na primeira semana. If you didn't hear that one, you can check it out on YouTube. Se você não ouviu, pode ir lá no YouTube ouvir de novo. But he talked about who this book was written to. A gente fala para quem que foi escrito esse livro? A Roman audience. Uma audiência romana. And so we can see more of this kind of story taking place in Acts 15. Então a gente vê mais essa história acontecendo em Atos 15. But they start arguing and like going back and forth as if the Gentiles need to get circumcised like the Jews. Eles começam a discutir se os gentios têm que ser circuncidados como os judeus. And it's because they were trying to put their customs and their traditions onto another people. É porque eles estavam tentando colocar os costumes e as tradições deles nesse outro povo. You have to do these things and live this way to prove that you actually follow God. Você tem que fazer essas coisas para estar provando que você realmente segue a Deus. We'll know you're a follower if you wash your hands. A gente vai saber se você é um seguidor se você lava a mão. We'll know you're a follower if you're circumcised. Vamos saber se você está seguindo se você for circuncidado. Not one we want to prove. Então, não vamos estar provando. Rather just be like, I'll go wash my hands before we eat. É melhor só lavar a mão. But we see them adding these things in place. Mas a gente vê que colocar essas coisas, essas leis, And it's hindering people's ability to come to Jesus. elas impedem a habilidade das pessoas de estarem se achegando a Jesus. It's limiting people's ability to encounter him. Está limitando a possibilidade delas de estar encontrando a Ele. Because they're not living to the impossible standards that are being put on them. Porque elas estão tendo que viver para esse standard impossível que as pessoas estão colocando para eles. They've removed themselves from his presence. Aí eles se removem da presença dele. They removed themselves from his proximity. E se removem da proximidade dele. And someone can feel free to rebuke me afterwards. Depois, alguém pode me chamar a atenção depois quiser. This is something that I've seen that I've never heard anyone else teach on. Isso é uma coisa que eu vi, mas eu não ouvi ninguém pregando isso. So I'm genuinely rolling the dice here. Então tô aqui meio que chutando. I don't feel it's unbiblical. Eu não acho que não seja bíblico. And I feel like it's actually pretty simple. Eu acho que é bem simples. We're going to jump all the way back to Genesis. Vamos voltar lá até Gênesis. We do Genesis 2 first. Gênesis 2, Okay, Genesis 2:16 and 17. 16 e 17. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Okay, so I'm going to fast forward like 8 verses. Então, vai para frente uns 8 versículos. The woman's talking to the serpent. A mulher está conversando com a cobra. He said, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" Ela falou: será que Deus realmente falou que... Ele falou: será que Deus realmente falou que você não pode comer de nenhuma árvore no jardim? In verse 2. Versículo 2. Oh, you switched them. The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden." A mulher falou com a serpente: podemos comer fruto das árvores do jardim. Do you have verse 3 as well? Okay, great. Okay, verse 3. But God did say, "You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden." Ele falou, menos você não pode comer a fruta que está no meio do jardim, da And you árvore. must not touch it or you will die. E nem encostar, porque senão você vai morrer. Okay, so in chapter 2, God said, "Don't eat it." Então, no capítulo 2, Deus falou, não coma.
In chapter 3, Eve said, we can't eat or touch it. E no capítulo 3 ele falou, você não pode comer nem encostar. Don't eat it. Não coma, Don't eat or touch it. não coma nem encoste. Did God say don't touch it? Foi Deus que falou não encosta? No. Não. She said don't touch it. Foi ela que falou não encosta. Or Adam did a poor job at relaying the message to her, Ou Adão não fez um bom trabalho em falando isso com ela. which to be fair, guys, we do. Que, na verdade, muitas vezes acontece, né? If you look in chapter 2 again, he says don't eat from that tree, and then he makes a woman. Aí, igual no capítulo 2, ele fala, não come dessa árvore. Aí, So that could be on us. that could be. On us. A culpa pode ser do homem. I didn't say it clearly, just like Adam. Okay. She adds to God's word. Então, ela perguntou da palavra de Deus. Ou ela adicionou a palavra de Deus. She touches the fruit. Ela encosta na fruta. I'm getting a little bit colorful in the story here. Eu estou colorindo a história aqui. She touches it and doesn't die. Ela encosta e não morre. We're testing God's word now. Estamos testando a palavra de Deus Or we're agora. testing tradition. Estamos testando tradição. If I touch it, I'll die. Se eu encostar, eu vou morrer. So I touched it, I didn't die. Eu encostei e não morri. Must be okay to eat. Deve estar bom para eu comer. Okay? A little extra biblical on that one. Então, vou atravessar a Bíblia aqui. But I read God's command Mas eu li o comando de Deus. and I hear the word and I read the way she relays it. E aí depois eu li o que ela fala da palavra. And it's not the same. E não é a mesma coisa. How often do we do that with God's word? E quantas vezes a gente faz isso com a palavra de Deus? We add our bits onto it A gente adiciona as nossas palavras. and it leads people astray. E às vezes ela pode fazer as pessoas se desviarem, Distance themselves from God. se distanciarem de Deus. In that moment, distance was created. E nesse momento, distância foi criada. We added things onto what he wanted. Nós adicionamos coisas ao que ele falou. Something so simple as don't touch turned into all of this. Alguma coisa tão simples como não encoste virou alguma coisa assim. So in that moment, like I said, we lost our proximity to God. Então, eu acho que nesse momento a gente perdeu a nossa proximidade com Deus. We see the effects of sin in our world. A gente vê os efeitos do pecado no nosso mundo. We see the effects of a distant heart. A gente vê os efeitos de um coração distante. We see what happens when we put God in the other room. A gente vê o que acontece quando a gente coloca Deus no outro quarto. What we're able to do. As coisas que a gente é capaz de fazer. And so when we look at more of these things, we look at the book of Romans. Então, enquanto a gente vai ver mais dessas coisas, a gente pode olhar no livro de Romanos. That whole book is pretty much written just to tell people to get along. O livro inteiro é só falando para as pessoas, gente, sejam legais uns com os outros. One of the best New Testament books, in my opinion. Um dos melhores livros do Novo Testamento, We draw so much theology out of that, que a gente extrai bastante teologia dele, but it's literally because the Jews and the Gentiles could not sit down and have dinner. mas isso na verdade é porque os gentios e os judeus não conseguiam sentar para ter In like the jantar. most abbreviated way possible. E só de forma mais abreviada possível. And so his whole thing is like, yes, the Gentiles, the Jews did come first, the gospel did come to them. Então, o negócio inteiro, o livro inteiro, então, gentios, as boas novas chegaram antes para os judeus. But Jews, Mas judeus, you keep practicing old law, mas vocês continuam com essa lei antiga, old covenant, com a promessa antiga, old as traditions, tradições antigas. and you're making people follow those. E está fazendo as pessoas seguirem It's essas. hindering them from getting close to me. E está fazendo com que as pessoas não cheguem perto. Okay, so we have Paul defending the Romans, trying to help them out. E a gente tem aqui Paulo defendendo os romanos, tentando ajudá-los. We have Mark in this gospel trying to bridge the gap and help them out. E a gente tem Marcos nesse capítulo tentando fazer uma ponte, né, para eles.
So then later in Mark 7, I'm not going to read these ones, I'll just kind of paraphrase it. Então, em Marcos 7, vou estar parafraseando aqui. We see that Jesus honors and heals a Syrophoenician woman's daughter. A gente vê que Jesus ele honra e cura a filha de uma mulher de Serafine, não sei. Sirofenícia. Syrophoenician, yeah. It's the proper name. And in this, it's the one where she's like, even the dogs get the scraps that fall from the table. E nessa história que ela fala para Jesus, nossa, até os cachorros eles conseguem os farelos que caem da mesa. And there's a key word in Mark's gospel that separates it from the same story in Matthew's. E tem essa palavra que separa, né, que conta essa história também em Mateus. Matthew calls her the Canaanite woman Mateus a chama da mulher cananita. because the audience he's writing to, that would be a shocking woman for Jesus to do this for. Por causa da audiência, né, que ele está escrevendo para eles, essa seria uma mulher chocante para Jesus estar fazendo isso. But in this, he uses Syrophoenician. Mas nesse ele usa This was not a Jewish woman. não é uma mulher judaica. Jesus is actually north of Israel when this happens. Jesus ele está ao norte de Israel quando isso acontece. Jesus, when he does this, but Mark, when he retells it, is bridging the gap. Então Marcos, quando ele conta isso, ele está meio que criando uma ponte. He's letting them know you're free of the traditions. Ele está falando assim, você está livre de tradições. He's like, in fact, Jesus actually goes to you guys next. E ele fala Jesus até vai até vocês depois. And then the next part of chapter 7 E depois, o próximo pedaço em capítulo is 7, Jesus heals a deaf and mute man Jesus ele cura uma pessoa surda e muda in the Decapolis, na Decápolis, which is east of the Jordan River, outside of Israel. que é ao leste do Rio Jordão. So you got to remember that this book that we're going through it's a preach of its own. Então você tem que pensar que esse livro de Marcos que a gente está lendo é uma pregação própria. So I told a story to set us up. Então eu contei uma história, né, para a gente começar. Then I told some stories on the back of that story. Aí depois eu contei outras histórias. This is what's happening in this chapter. Mas é isso que está acontecendo nesse capítulo. He goes after tradition. Ele vai atrás de tradição. He says it's not tradition, it's what's in your heart. Ele fala, não é tradição, é o que está no teu coração. He's saying Romans, Greeks, Gentiles, don't worry about their traditions. Ele está falando, romanos, gregos, gentis, não se preocupem com essa tradição. Not only did Jesus rebuke them right now, Não só Jesus chamou a atenção deles nessa hora, but Isaiah prophesied about them forever ago. mas até o Isaías falou disso antes. And to further my preach, to show you more examples of how Jesus did this, E para estar te mostrando mais exemplos de como Jesus fez this is isso, Mark. em Marcos. He's saying, here's some stories about how now Jesus went to the Gentiles. Aí Marcos fala, ouça algumas histórias de como que Jesus tratava os gentios. If you remember Jen's talk from week 2, Se você lembra da pregação da Jen na segunda semana, it was about coming in proximity to Jesus. era também de estar vindo à proximidade, né, se aproximando de Jesus. These guys in the New Testament have to lay so much groundwork Esses caras do Novo Testamento, eles têm que colocar um chão, pavimentar uma estrada, to get so much out of the way para tirar um monte de coisa mesmo do so caminho, that people can actually come to para as Jesus. pessoas realmente poderem vir Because para everyone Jesus. around them is telling them how they're supposed to act. Porque todo mundo está falando, não, tem que ser assim. A lot of Acts in Paul's letters are kind of squashing these arguments. E em Atos, nas cartas de Paulo, muitas coisas são simplesmente acabando com esses argumentos. So we're going to go back to Acts 15, Então vamos estar voltando para Atos 15, where they're arguing about if Gentiles need to be circumcised or not. onde eles estão discutindo se os gentios têm que ser circuncidados ou não. So they have this council gathers in Jerusalem to kind of talk about this. Então esse conselho se encontra em Jerusalém para eles estarem discutindo isso. We want these guys to come and be able to follow Jesus, A gente quer que esses caras venham com a gente e possam seguir a Jesus também. but we don't want to burden them with things that they don't need. Mas a gente não está querendo impor coisas neles que eles não precisam. So they land on these 4 things. Então eles estão falando dessas 4 coisas.
Okay, 15, 28, and 29. 15, 28 e 29. It seemed good to the Holy Spirit and to us Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês. not to burden you with anything beyond the following requirements. Não pôr nenhuma carga sobre vocês. You're to abstain from food sacrificed to idols, Não comam nenhuma carne que tenha sido oferecida em sacrifício a ídolos, from blood, ou sangue de animal que tenha sido estrangulado, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality. e não pratiquem imoralidade sexual. So they took basically all of these kind of civil laws Então eles pegaram essas, várias leis civis that applied to Israel at a time and place, que se aplicavam a Israel em um tempo, and they boiled it down to 4 things. e eles se resumiram a essas 4 coisas. A few ways not to eat things and not to be sexually immoral. Algumas maneiras no final, né, como não comer algumas coisas e não ser sexualmente imoral. But I think this is the super important part. Mas essa aqui que é a parte mais importante. It seemed good to the Holy Spirit and to us. Que isso parecia bom para o Espírito Santo e para a gente. When they chose what traditions to keep, Quando eles escolheram quais tradições manter, when they chose how to move forward, quando eles escolheram como seguir à frente, they got in proximity to God. eles chegaram em proximidade a Deus. They sat down with Holy Spirit. Eles sentaram com o Espírito Santo. They said, what from all of this do we need to have the Gentiles follow? Eles falaram, o que de tudo isso a gente precisa que os gentios sigam? What from traditions? Quais das tradições? What from laws? Quais das leis? What from like just the ways of life you lay out for us? Quais das maneiras de viver que o Senhor coloca pra gente? Do we need to pass on to them? A gente precisa de estar impondo isso? We don't want to burden them with all of our customs and A traditions, gente não quer estar pesando eles com todos os nossos costumes e tradições. with all of our feasts, all of our festivals, Com nossas festas e festivais. right? This is not what we want for them. What do we need? Não é isso que a gente quer para eles. O que a gente precisa? How do we help them follow you, Jesus? Como é que a gente ajuda eles a estar seguindo a Ti, Jesus? They get in His presence. Para estar na Tua presença. Holy Spirit tells them, Ou aí o Espírito Santo fala. proximity is what changes it for the Gentiles. Proximidade é o que faz a diferença para os gentios. I think it's crazy that 2/3 of this room, Eu acho que é doido assim que 2/3 desse quarto, 65%, 65%, are prone to distance. então mesmo eles podem facilmente se distanciar. And the things that we can do, what we can do when that distance happens. E as coisas que a gente é capaz de fazer quando essa distância acontece. And I know it in my own heart. E eu sei no meu próprio coração, When decisions are made from other groups far off, quando decisões são feitas por outras equipes longe, when people are making choices and having opinions and decisions of things that affect my day-to-day life, quando as pessoas estão fazendo escolhas e decisões de coisas que afetam a minha vida diária, I can feel that bitterness start to build up a little bit. eu sinto que às vezes vem uma amargura assim. So they don't know what we're going through here. Eles não sabem o que a gente They está don't know how passando hard aqui. this job Eles is. não sabem como é difícil esse They're trabalho. making these decisions that affect us. Estão fazendo essas decisões que afetam a gente. Distance did that. Distância faz isso. Traditions can build that distance. Tradições podem construir essa distância. I don't know why, but I've been telling a few people this lately. Eu não sei porquê, mas eu tenho contado isso para algumas So pessoas. some of you have heard it already. Então alguns de vocês já ouviram. But growing up, my parents planted a covenant church, Mas quando eu cresci, meus pais eles plantaram uma igreja, which is a particular denomination. que é uma denominação diferente. Kind of comes from the Swedes. Vem dos suecos. I don't know how we got into that denomination, but that's where my parents were. Eu não sei como que a gente entrou nessa denominação em particular, mas era essa denominação dos meus pais. And then my parents get divorced, not important. E aí meus pais se divorciaram, não importa. When my mom gets remarried, my stepdad's Catholic, so we start going to mass.
Aí, mas quando a minha mãe casou de novo, meu padrasto, ele era católico, então So I a go to gente ia mass for para a number missa. of years. Então a gente foi para missa por vários anos. Then I went to a Baptist high school. Aí depois eu fui para uma escola batista, I went to a Lutheran university. uma universidade luterana. I worked for an Assemblies of God church. Trabalhei para uma igreja Assembleia de Deus. And then I came to YWAM. Aí depois eu vim para Jocum. So I'd say I'm pretty well versed in traditions of the church. Então eu acho que eu sei o que eu estou falando quando a gente fala de tradições da igreja. In fact, I love church history. E na verdade eu amo história da igreja. But some of those traditions are killing us. Mas algumas das tradições estão matando a gente. I could go down like all of the reasons that the Great Schism happened E se você for ver todas as razões que o grande in the 11th Great Schism. It's just- esquismo Yeah. aconteceu. so it happened in the 11th century, E que é alguma coisa que aconteceu no século XI, or the Reformation ou a Reforma, that happened over a couple hundred years from the 1300s to 1500s. que aconteceu do ano de 1300 em diante. And those things happened because of tradition. Essas coisas aconteceram por causa de tradição. Things that were being put in place in the church that weren't of God. Coisas que foram colocadas num lugar que não eram de Deus. Things that were building distance between God and his people. Coisas que estavam construindo distância entre Deus e o povo dele. Okay? So going to Catholic Church, Então, indo para a igreja católica, there are some traditions I absolutely love. tem algumas tradições que eu realmente amo. They take communion every week. Eles têm comunhão toda semana. Agree with the theology or not, Você pode concordar com a teologia ou não. they take communion together as a church every single week. Eles fazem Santa Ceia, né, comunhão toda semana na igreja. They honor confession. Eles honram confissões. They encourage and borderline require, I mean, it kind of is required, but borderline require it. Eles encorajam confissões, são obrigatório, né? That is great tradition. Mas isso é uma tradição ótima. And I can go down the things in tradition that I don't agree with. Mas eu posso também falar de algumas coisas em tradições que eu não concordo. But then I can look at a Pentecostal charismatic movement Mas aí eu posso olhar para o movimento carismático pentecostal and wonder where's the tradition? e pensar, cadê a tradição? We're so quick to do the next thing. Então, somos tão rápidos em simplesmente ir para a próxima We coisa. forget about all the things that he's done. A gente esquece das coisas que Deus fez. So I'm not out here trying to just like say abandon all tradition. Então, eu não estou aqui falando, vamos abandonar toda a tradição. Let's start something new tonight. Vamos começar uma coisa nova. Tradition is good, Tradição é bom. but tradition without the heart of God behind it, Mas tradição sem o coração de Deus, tradition for tradition's sake, tradição só por tradição, tradition to honor our elders or honor our culture, tradição de estar honrando a nossa cultura, honrando os mais velhos, is only going to build distance between us and God. só vai estar trazendo distância entre a gente e Deus. And again, when we have distance between us and God, E, de novo, se a gente tem distância entre a gente e Deus, we're prone to do awful things to each other. a gente pode estar fazendo coisas terríveis uma com a outra. It only took 4 people on earth Só você precisava de só 4 pessoas na Terra, for one to kill another para matar o outro, because someone's heart was distant from God. porque o coração estava distante de Deus. He brought the sacrifices. Ele trouxe o sacrifício. It wasn't his best, Não foi melhor, but he did what it was supposed to do. mas fez o que devia ter feito. And bitterness set in when he got rebuked. E a amargura entrou quando ele foi chamado a atenção. Distance from God. Distância de Deus. So far that he went and killed his brother Tão longe que ele foi e matou o irmão dele, because he had distance from God, porque ele tinha distância de Deus. because his heart wasn't behind the tradition. Porque o coração dele estava atrás da tradição. So you can take communion every single week. Então, você pode tomar Santa Ceia toda semana. In the early church, they would break bread every single night together. E na primeira igreja, eles quebravam pão todas as noites. But if I walk up and grab my piece of bread, Mas se eu fosse lá e pegasse meu pedaço de pão, if I grab my weird plastic cup with the plastic lid and the gross little wafer in it, e se eu pegar, né, meu copinho daquele de plástico com aquele waferzinho na tampa, out of the nice tray that gets passed down my aisle, naquela bandeja que eles
passam pela It doesn't pela matter igreja. if my heart's not behind it. Não importa se eu faço isso e meu coração não está por trás I want to disso. invite the band back up. Então, eu queria estar chamando a banda para estar voltando. Because tonight I want us to go after the traditions. Porque hoje eu quero que a gente vai estar indo mesmo atrás das tradições. I want us to go after the habits, E aí atrás dos hábitos. after the rhythms we've put in our lives E tá procurando os ritmos que a gente That are pôs na nossa vida. that are distancing us from God Que estão distanciando a gente de and, Deus. and distancing us from one another. E que estão distanciando a gente um do outro. Like, we don't do these Thursday nights because we were bored and wanted something to do. A gente não faz essas quintas à noite porque a gente não tinha o que fazer. For most of us in this room, like, we're quite tired when Thursday rolls around. Para a maioria de nós, a gente está bem cansado quando quinta-feira à noite chega. I am fully aware of that. Eu tô ciente. But we do these nights Mas a gente faz essas quintas à as a noite community como comunidade so we don't lose proximity. para que a gente não perca a proximidade. So we come and we can worship God together. Então a gente vem e a gente pode estar louvando a Deus junto. We can be equipped and have teaching together. A gente pode estar sendo equipado e estar recebendo We can ensinamento respond junto. together. A gente pode estar respondendo junto. We do these nights so we stay in proximity A gente faz essas noites para a gente ficar em to proximidade. each other and God. Próximo um do outro e próximo a Deus. We stand up and we move forward in worship, A gente levanta e vem para frente na hora do louvor. not because God's right here, Não porque Deus está aqui. not because like these tiles are holier than the rest, Não porque esses pedaços de chão aqui são mais santos do que o resto. but because oftentimes we need to step out of things. Mas é porque muitas vezes a gente tem que sair de alguma coisa. AG said that I love to hear the voice of God when we started. E a Ed falou que eu amo ouvir a voz de Deus quando a gente começou. I do not do a good job at sitting and pondering. Eu não faço um bom trabalho de simplesmente sentar. I don't debate what that could have meant for like 5 years. Sorry. I don't debate what that could have meant for the Eu next não 5 fico years. pensando o que isso poderia ter sido nos próximos 5 anos. I am more one to act, Eu sou mais alguém de entrar em ação. and if it works out, it must have been God. E se funcionar, deve ter sido Deus. If it didn't work, then it wasn't God. Se não funcionou, então não era Deus. I'm okay with that. Tudo bem. But I'd rather fail Mas eu prefiro falhar or find out if it's really God ou descobrir se realmente é Deus, than have it in my prayer journal that my kids can read about things I never did. ou de só escrever as coisas no meu journal e deixar no meu caderno e deixar minhas crianças lerem de alguma coisa que há 50 anos que eu nunca fiz. We want action in response to God. A gente quer ação em resposta a Deus. Again, it's not holier. Novamente, não é mais santo. If you come forward every Thursday night in response, Se você vem pra frente toda quinta-feira em resposta, you won't end up one of the elders in front of the throne in heaven. você não vai terminar um dos anciões em frente ao trono no céu. But it does something in our spirits Mas faz algo com os nossos espíritos to actually move. para estar se movendo. And so tonight, if there are things that you guys want to get rid of, Então, hoje à noite, se tem coisas que você quer se desfazer, traditions, habits, rituals, tradições, hábitos, rituais, that you're like, my quiet times are becoming stale. aí que você fala assim, meu tempo de oração tá ficando meio sem graça. I keep doing things the way that I was told to when I was 5 years old. Eu tô fazendo as coisas do mesmo jeito que me disseram para fazer quando eu tinha 5 anos de idade. I want to encourage you to maybe surrender some of those things tonight. Eu quero te encorajar a estar mesmo entregando algumas dessas coisas hoje à noite. I want to encourage you to actually stand up and come forward. Eu quero estar te encorajando de se levantar e vir para frente. If you want prayer, find someone around you and ask them to pray for you. Se você quer oração, encontre alguém do teu lado, peça por oração. But let's not sit at a distance from God, Vamos não estar sentando a uma distância de because you'd Deus. rather honor the tradition of a 6 a.m. quiet time Você preferiria honrar a tradição de um tempo de meditação às 6 horas de than manhã maybe have a quiet time at 9 p.m. before you go to bed. do que ter às 9 antes de ir para a cama? But God only meets in the morning. Ai, mas Deus só se encontra de manhã. That's not in here. Não está escrito isso na Bíblia. God meets you all the time. Deus te encontra a toda hora. But God only blesses you if you're from this denomination. Mas Deus só te abençoa se você for dessa denominação. Also not in here. Não está escrito aqui. Oh, but God only moves if
Not in here. Mas Deus só move se não está escrito aqui. Let's lay down tradition. Mas vamos estar entregando a tradição. Not repent of, Não se arrepender, unless you feel like you have to. a não ser que você ache que deva. But let's surrender these things to the Lord tonight. Vamos estar entregando essas coisas para Deus hoje à noite. Let's just lay them down. Vamos estar entregando. Because our hearts are crying out to meet with Him. Porque o nosso coração está realmente querendo encontrar com Deus. You can come out here and get on your face. Você pode vir aqui e se prostrar. You get met by God in incredible ways. Você pode ser encontrado por Deus de jeitos maravilhosos. And you can walk away and tomorrow morning do the same thing you did yesterday morning. Mas você pode ir embora daqui e amanhã fazer a mesma coisa. And God meets with you. E Deus te encontra com você. But I often find out Mas muitas vezes you don't know what needs to go você não sabe o que deve estar se livrando. until you're willing to lay it all down. Você não sabe o que mudar até você colocar tudo diante dele. It's so much harder to find the 3 things that need to leave your rhythms É tão difícil encontrar as 3 coisas que tem que deixar os teus ritmos when you keep trying to hold on to everything. quando você tenta se segurar a tudo. So I want to invite you forward. Então quero te convidar aqui para frente. If you have traditions Se você tem tradições and rhythms and e habits ritmos e hábitos that you're just like, they're getting old, que estão ficando velho já, they're getting stale, estão ficando velho, I feel distant from God, estou me sentindo distante de Deus. then let's lay those things down. Então vamos estar entregando essas coisas. Let's meet with Him in this Vamos place. estar encontrando com Ele nesse lugar. Let's make sure we stay close to Him. Vamos estar ficando perto de Deus. Amen. Amém?